Está no ar o Movimento Pentecostal. Amamos a Deus com fervor? Então precisamos nos afastar de tudo aquilo que pode nos separar do amor dele e do nosso serviço para o Senhor. Não perca no programa de hoje os conselhos bíblicos com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mestre dos mestres, lance aos seus pés. Jesus disse: olha, não me toque, porque eu ainda não subi para estar com meu Pai. No momento de louvor, Vitorino Silva canta Vale a Pena Viver. Teu amigo, vale a pena viver. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Para se levar uma vida saudável, devemos alimentar nosso espírito, assim como alimentamos nosso corpo todos os dias. No livro Graça Diária para Mulheres, você encontrará alimento rico e balanceado para sua alma. São verdades espirituais para conhecer e entender mais sobre Deus. Desfrute do poder da graça em sua vida e alcance as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Graça Diária para Mulheres. À venda nas melhores livrarias ou através do 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Uma ferramenta para descobrir, entender e aplicar as maravilhosas verdades bíblicas. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Todos os recursos para estudar a Bíblia em um só lugar. Uma combinação de gráficos, tabelas, ilustrações, divididos em 6 seções. Quem era o homem chamado Jesus? Panorama geral de cada livro. As verdades essenciais da Bíblia. Conselhos práticos e estudos. Como trabalhar com a mensagem. Dicionários, lugares e passagens essenciais. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Um produto com a qualidade CPAD. O apóstolo João declara que o mundo é passageiro. Passageiros também são os valores do mundo e quem é caracterizado pelos valores do presente século. Que estupidez então é deixar as esperanças serem dirigidas para o sistema mundano. Por mais atraente ou recompensador que possa parecer, o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor tem a promessa de permanecer eternamente. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Vivemos em um mundo incerto, em particular, o mundo de hoje está mais confuso e instável do que nunca. Em contrapartida, a palavra de Deus tem a paz e a segurança que você precisa para vencer o mundo. Com vocês, a mensagem bíblica ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Meus queridos, eu queria convidá-los para uma ligeira meditação. São Marcos registra no seu Evangelho, no capítulo de número 16. E para ser sucinto, eu quero ler somente a primeira frase do versículo de número 17. Marcos, capítulo 16, e a primeira frase do versículo de número 17, que assim está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Amém. Jesus, queridos, havia ressuscitado. E é interessante o registro que Marcos faz, porque nesse capítulo 16, Marcos dá um ênfase especial ao trabalho singular daquele grupo de mulheres, de irmãs que seguiam a Jesus. Creio que as irmãs têm lido a Bíblia e vocês tomaram conhecimento de que as mulheres tiveram uma participação ativa no ministério de Jesus. São Lucas disse, lá no capítulo 8 do seu Evangelho,
que havia um grupo de mulheres que sustentava. Lucas diz que elas sustentavam com as suas fazendas o ministério de Jesus. Vejam, minhas irmãs, a participação ativa daquelas mulheres. Elas acompanhavam a Jesus, mas acompanhavam, meus irmãos, não era somente por questão de um ritual, mas elas acompanhavam Jesus porque elas amavam ao Senhor Jesus. Haja vista que corajosamente tanto Mateus como Marcos, Lucas, João nos contam que aquele grupo de mulheres que seguia Jesus acompanhou o mestre até a sua crucificação, enquanto os homens, os apóstolos e os discípulos, no momento da prisão e do acompanhamento de Cristo ao alto do Gólgota, diz-nos a Bíblia que os homens fugiram, eles se espalharam, porém as mulheres corajosamente, elas caminharam junto ao seu mestre. Marcos nos conta que após Jesus morrer, quando José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e ele levou para sepultá-lo em uma sepultura nova, as mulheres acompanharam. Terminado todo o cerimonial da sepultura, elas viram quando colocaram uma grande pedra fechando a sepultura, e elas voltam para casa. Passa o primeiro dia, o segundo, no terceiro dia pela madrugada, aquele pequeno grupo de mulheres certamente se cativou, e elas compraram um perfume muito bom, e elas levavam consigo para ungir o corpo de Jesus. Diz Marcos que elas caminharam rumo ao sepulcro, porém no caminho uma delas se lembra e diz: na porta do sepulcro há uma grande pedra, quem nos revolverá a pedra? Mas escute, minhas irmãs, meus queridos companheiros, o que eu acho lindo é que o desejo que aquelas mulheres tinham de ir à presença do Senhor, ungir o corpo de Jesus, elas não consideraram nenhum obstáculo, nem mesmo aquela pedra impediu que elas fossem à sepultura. Nos diz a Bíblia, elas não pararam, elas não voltaram, elas continuaram caminhando, e ali chegando, qual não foi a surpresa? Creio que alguns companheiros aqui estiveram em Jerusalém. Eu estive lá algumas vezes, e na sepultura de Jesus, irmãos, foi feita em uma rocha, uma grande pedra, ali uma pequena entrada, uma pequena porta, e ao lado esquerdo tem um pequeno vão aí de 1,5 metros por 2 metros, e ao lado direito está o lugar onde haviam sepultado Jesus. Elas ali chegam, Maria Madalena se aproxima, olha para o sepulcro, está vazio, e ela sente aquela decepção, porque o corpo do seu querido Jesus não estava ali. Certamente estava nas suas mãos o perfume com que ela iria ungir o corpo de Jesus. Naquela decepção, certamente naquela aflição, alguém chega ao seu lado e pergunta o que é que ela estava fazendo ali. Ela disse: olha, se o Senhor levou o corpo do meu Jesus, onde foi que o Senhor levou? E naquele instante, aquele ser que apareceu, então usa da sua verdadeira voz e lhe chama pelo seu nome. Quando ele diz Maria, ela reconhece a sua voz e ela se lança aos seus pés, e quando ela quis abraçá-lo, quando ele disse Maria, ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre dos mestres, lança aos seus pés. Jesus disse: olha, não me toque, porque eu ainda não subi para estar com meu Pai. Mas vá, Galileia, diga aos meus discípulos que eu já ressuscitei. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus pela palavra revelada, não é?
Ela é suficiente para manter o cristão na verdade. Ei, você já ficou constrangido por falar o que não devia? E por ficar calado quando deveria dizer algo? Se você já passou por isso, leia Quando Falar na Hora Certa. Aprenda princípios bíblicos para não se arrepender mais das suas conversas. Quando Falar na Hora Certa, adquira nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Quem criou Deus? O que é pecado? Devemos acreditar no inferno? Hank Hanegraaff, autor de diversos best-sellers, responde a estas e a outras dezenas de perguntas no livro O Livro de Respostas Bíblicas. Explicações para todo aquele que busca a verdadeira revelação da Palavra de Deus. O Livro de Respostas Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Deus habita no meio dos louvores do povo dele. Louve-o de todo o coração e tenha a doce presença dele em sua vida. Agora, neste momento, vamos ouvir Vitorino Silva cantando Vale a Pena Viver. Há pessoas que vivem num canto, em mil desencantos, somente a chorar. Há pessoas que são infelizes, vivendo mil crises na rua e no lar. Outras aqui são desiludidas, cansadas da vida, só fazem sofrer. É preciso pensar em direito, mudar em conceitos, só assim vão saber que vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Descubra como ser bem-sucedido. Leia Sucesso, Vivendo um Dia de Cada Vez. Um livro de John Maxwell, autor de diversos best-sellers em todo o mundo. Uma porta aberta para o seu potencial está à sua espera. Sucesso, Vivendo um Dia de Cada Vez. Adquira agora em uma das livrarias CPAD ou através do 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD.
Poli é a apresentadora do reality show denominado Super Nanny. Argentina por nascimento, educadora por profissão e evangélica há 20 anos, ela já se tornou uma referência nacional no que diz respeito à criação de filhos, porque defende disciplina, limites e muito amor. E nessa manhã eu converso com ela aqui no Movimento Pentecostal. Cris, bom dia. A satisfação é toda minha estar aqui com vocês. Cris, é realmente uma satisfação tê-la conosco no Movimento Pentecostal de hoje. Agora, com base em suas experiências, o que falta aos pais de hoje? Falta ter a coragem para colocar limites para os filhos, né? Eles trabalham muito fora de casa, geralmente o casal, e aí quando voltam para casa eles acham que tem que concordar com tudo, porque ficaram tanto tempo fora de casa, coitadinhos, né? Tem que falar que não, né? E aí perdem uma ótima oportunidade de colocar limites e educar os filhos. Disciplina, limites e amor. Por que esse trinômio dá resultado? Porque é fundamental para educar uma criança, né? Você ter muito amor, né? Que a gente não duvida que os pais têm esse amor assim de entrega pelos filhos, os limites que a criança precisa saber até onde ele pode ir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Esses são os limites, falar que não e falar que um sim também, né? E a disciplina, né? Porque a gente precisa disciplinar essa criança desde cedo para colocar ela no caminho que ela deve andar, né? Realmente, essa é uma perspectiva bastante bíblica, você não acha? Sim, esse é um versículo que eu sempre estou mencionando, né? Porque eu acredito nele, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Eu acredito nisso, acredito que esse investimento que você faz na criança, na primeira infância que a gente chama, no período dos 0, 7 anos, né? Isso é uma coisa que vai durar para o resto da vida. Cris, eu tenho uma curiosidade. Nesse período que você está à frente do Super Nanny, já houve algum caso em que não conseguiu nenhum resultado? Todas as visitas que eu tenho feito para as famílias têm dado certo, na verdade. Por que eu consegui êxito? Porque Deus vai na minha frente e Ele vai me guiando por aquilo que eu tenho que fazer com as famílias, né? E eu creio que as famílias estão precisando disso, estão precisando de uma orientação, de uma avaliação, de alguém que possa orientá-las e dizer o que está errado, como corrigir, como fazer o certo e dar assim, instruções práticas, né? Quem assiste o programa vê que as coisas não são muito complicadas, são coisas muito simples do dia a dia, de uma convivência em família, né? E eu acho que isso que a família estava precisando mesmo, né? Receber esse tipo de orientações, né? E colocar em prática e ver que dá certo, que é desse jeito que as coisas são mudadas, restauradas, relacionamento pais e filhos, relacionamento entre as crianças também, relacionamento entre o casal também. Então são várias coisas práticas que eu acho que a família estava precisando. Você já pegou algum caso em que percebeu que não era simplesmente um problema comportamental, mas sim de ordem espiritual? Na verdade, sempre tem um fundo espiritual em tudo que acontece, né? Em alguns é mais forte, em outros é menos forte, né? Tem casos assim em que as crianças estão super descontroladas, os pais não conseguem colocar limites nela. Eu estou lembrando o caso agora dessa próxima família que a gente vai começar, a família que nós terminamos de fazer, uma criança super agressiva, super violenta, né? E em tudo isso há uma dificuldade dos pais de colocar limites, mas também há toda uma questão espiritual sobre essa criança, né? Então, quando você começa a trabalhar, quando você começa a dar amor, tem muita oração em todo meu trabalho aí com as famílias, né? Você vai vendo que Deus vai agindo e as coisas vão se acalmando, aquietando, né? E mudando, né? Até os pais olham para mim, o que você fez com meu filho, né? O que aconteceu com meu filho que mudou tão rápido de comportamento? Eu acho que a intervenção de Deus é fundamental, realmente. É verdade. Pelo carinho como você fala, Cris, dá para perceber que você encara o seu trabalho como um chamado divino, não é? Não tenho dúvida. Eu encaro isso como um chamado, realmente. Eu fiquei a vida toda envolvida em educação. Comecei a trabalhar em educação com 18 anos, né?
mas na época eu não estava convertida e a minha vida mudou completamente depois da minha conversão e depois que eu entrei em contato com a educação cristã. Isso mudou completamente a minha maneira de ver a educação e eu creio que um chamado que Deus tem para mim, para eu poder investir aquilo que eu aprendi com os anos de estudo, de experiência e tudo mais, no ministério mesmo, né? A palavra fala em Malaquias, né? Para converter os pais para os filhos e os filhos para os pais, né? O coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais. Eu acho que isso faz parte desse chamado. Não é à toa que Cris Poli é uma referência em todo o Brasil no que diz respeito à criação de filhos. Ela sempre aplica os conceitos da Bíblia. E nessa manhã nós estamos sendo muito abençoados aqui no Movimento Pentecostal em ouvir aquilo que ela tem a transmitir a todos nós. Cris, nós estamos chegando ao final do nosso programa e queria que você deixasse então uma palavra final. Eu diria para você, papai e mamãe, que você é o melhor papai e a melhor mamãe que seus filhos podem ter. Para vocês não terem medo de falar um não, de falar um sim, de colocar limites, porque eu sei que tudo isso é feito com muito amor, esse amor que os pais têm pelos filhos. Então não tenha medo de disciplinar os filhos, de colocar os limites, de falar não, isso pode, aquilo não pode. Isso vai fazer toda a diferença na educação do seu filho. Cris, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco no dia de hoje. Obrigada, muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês e sucesso aqui nesse movimento. Chegamos ao final de mais um programa e eu espero que você tenha uma semana abençoadíssima com o Senhor Jesus. Que Ele possa guardar você, toda a sua família e todos os seus amigos. E não se esqueçam de falar do Senhor Jesus para aquelas pessoas que vocês conhecem. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.